Prontinho, comecei. Comecei a gravar. Então, Robledo, a gente quer te agradecer muito em nome do grupo. Eu quero agradecer por você ter aceitado, né, o nosso convite. Eu sou Rebeca, eu sou estudante de cinema da Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro, sob coordenação da professora Gisele Barreto, né? E ela, inclusive, é a nossa professora de crítica cinematográfica. A gente está passando por essa matéria, a gente passou por várias matérias, como roteiro, edição, efeitos visuais, animação, e dentre outras matérias, dramaturgia, direção de atores e tal. Produção e organização também. A gente tem, a cada semestre a gente tem o Dia do Cinema, onde vão especialistas do cinema, críticos também a gente recebe, dentre outros, né? E a gente também faz feira com comida, muito bate-papo, muita reunião, né? Muita palestra também, é o dia todo, a gente chega lá às 7h50, sai de lá porque tem que desproduzir, né, o dia, então a gente sai de lá 11 horas da noite, meia-noite. Ah, que legal. Né? Então, a gente, nesse semestre, nós estamos fazendo crítica cinematográfica, infelizmente a gente não está lá, a gente ainda está online, e a gente deve voltar, não sabemos ainda, no ano que vem. Né? Então, nessa matéria, nesse semestre, a gente puxou crítica cinematográfica. Então, nós fizemos um projeto de site, né? A gente fez um videozinho onde a gente estava apresentando o nosso site, né? E ela nos pediu, isso foi para a nossa primeira prova, e na segunda prova ela pediu que a gente conversasse com um crítico. Então, nesse site, a gente contém coisas, por exemplo, sobre a Abracine, né? Sobre cada aluno, nós somos em 6 pessoas no grupo, o nosso gênero é o romance, e nesse site contém duas críticas de cada aluno sobre aqueles filmes que eu coloquei para você na listinha, que você deve ter visto no e-mail, eu não tenho certeza se você viu. Sim, vi. Pois é. Então, aí nós somos alunos, então a gente queria saber de você, né, sobre esses filmes também. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, né? E como que você começou, como que se deu a crítica na tua vida? Por que que você se tornou crítico? Por que que você gosta de fazer crítica? Não é uma resposta muito simples. Claro, eu imagino. O que eu posso te dizer? O cinema sempre teve na minha vida desde muito pequeno, tá? Eu me lembro assim de criança, sabe? Eu lembro muito assim de pequeno ir no cinema ver os filmes dos Trapalhões, por exemplo, sabe? Uhum. Que era um programa. Os meus pais se separaram quando eu era muito novo. Eu tinha 7 anos que eles se separaram. Eu me lembro assim de ser um programa tanto com meu pai quanto com a minha mãe, sabe? Era um entretenimento de família, assim, da gente ir pro cinema e tal. Eu me lembro cada vez que a gente ia passar o fim de semana com meu pai, ele nos pegava em casa, eu e minha irmã, e antes da gente chegar na casa dele, a gente parava numa locadora para pegar os filmes que a gente ia ver no fim de semana, coisa assim. A minha avó, Eu sou da época também da locadora. a minha avó, que morava muito perto da gente na época, eu me lembro assim que eu estudava de manhã e às vezes tinha as tardes livres, tudo. Eu me lembro de seguida minha avó me pegar e a gente ir pro cinema. E não era assim, eu fui dos Trapalhões ao Último Imperador do Bernardo Bertolucci muito rápido, sabe? Eu com 10 anos eu estava indo ver filme dessa linha, assim. Tá. Então, The Doors, sabe? O Por Volta da Meia-Noite, sabe? Os Bruxos de Eastwick. Eu me lembro assim que isso foram filmes infância, adolescência, eu já estava indo no cinema para assistir. Tá. Teve alguns traumas, né? Por exemplo, eu tinha 12 anos quando eu fui no cinema ver uma reprise do Laranja Mecânica. Eu saí totalmente atordoado do filme.
levei acho que 20 anos para conseguir rever o filme e entender o que tinha ali. Mas eu me aventurava muito desde pequeno. Uhum. Quando chegou a época de estudo, né, de decidir o que a gente vai fazer e tal, eu já tinha isso muito consolidado. Eu me lembro que eu tinha um caderno que eu anotava o nome dos filmes, eu anotava notas, fazia comentários. Sempre ficava muito ligado em relação a isso. Daí eu pensei, bom, quero estudar cinema, é cinema que eu vou fazer, ó. Só que não tinha cinema aqui no Rio Grande do Sul, não existia faculdade de cinema naquela época. Tá. Daí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Então, se eu não me engano, tinha em São Paulo, não sei se no Rio tinha. Não vou sair de casa e ir para um outro estado. Pensa. Então, assim, foi aquela the next best thing, sabe? A melhor coisa a seguinte que tinha. E era comunicação, estudar comunicação. Só que foi curioso, porque na verdade eu acabei fazendo arquitetura por causa de um lance familiar. Eu fiquei 3 anos na arquitetura até me dar conta que eu tinha que mudar para comunicação. Fui para comunicação e ainda assim fui estudar publicidade, nem foi jornalismo. Fui estudar publicidade nesses primeiros contatos profissionais, primeiros estágios. Eu acabei dentro da RBS, que eu não sei se tu sabe, a RBS é a Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul. Tá. Então, eu estava na principal emissora que tinha aqui, trabalhando, ainda que fosse num setor de publicidade dentro da emissora, Uhum. que era parte dos comerciais da programação, né? E eu fiquei lá durante uns 2 anos, até que um dia eu vi que eu não tinha mais o que fazer lá dentro. Eu já estava completamente limitado, eu já tinha feito de tudo que eu podia. E eu cheguei para o meu chefe, acho que eu tinha recém me formado, eu consegui esse emprego ainda antes de me formar. Mas eu tinha recém me formado, acho que talvez 1 ano formado, eu fui para o meu chefe e disse, olha, eu quero ir embora, não quero mais continuar aqui. E ele me questionou muito, mas por quê? Por que tu tá indo embora? Poxa, a gente gosta tanto de ti, teu trabalho e tal. Eu disse isso que eu te falei, que eu vi que eu tinha chegado ao meu limite, que eu não tinha mais o que acrescentar dentro daquele trabalho. E daí ele me instigou, eu agradeço muito por essa postura que ele teve, ele meio que me colocou contra a parede e disse, não, poxa, nós estamos aqui na maior emissora, tem milhares de possibilidades. Se tu não gosta do que tu está fazendo agora, vamos procurar uma outra coisa que tu goste. O que tu queria fazer? E naquela época, me veio essa questão do cinema. Eu disse, eu gostaria de fazer cinema. Eu gostaria de falar sobre cinema. Eu gostaria de pensar sobre cinema. E eu criei, eles me deu essa oportunidade, eu criei um programa de televisão chamado Programa de Cinema. Foi super original o nome. Mas era Programa de Cinema, um programa semanal só sobre cinema. Agora, deixa eu voltar um pouquinho antes, né? Voltar alguns meses antes ainda, né, nesse processo, para tu entender como eu cheguei nisso. Eu sempre falei muito sobre cinema, eu sempre conversei muito sobre cinema, eu sempre troquei muito sobre cinema, eu vivia dando dicas para as pessoas, o que elas tinham que ver e tal. Chegava na segunda-feira louco para comentar os filmes que tinham visto no fim de semana, etc. E tinha um programa de entrevistas lá, que era um talk show, um bate-papo, assim. Estúdio era o nome do programa. E que um dia a produtora do programa, que era muito minha amiga, me dava muito bem com ela, um dia ela chegou para mim e disse assim, tu viste o filme O Planeta dos Macacos? Eu disse, claro, né? Eu mal me lembrava do filme, mas eu não ia dizer isso. Eu falei, claro, claro. Porque é um filme que a gente, né? Isso foi em 2001. Eu me lembrava do filme, né? Aquela coisa do Charlton Heston. Basicamente, eu me lembrava da Estátua da Liberdade enterrada na areia, aquela coisa de ter visto na sessão da tarde. Ela disse, olha, vai estrear uma nova versão desse filme, que era a do Tim Burton. O Tim Burton dirigiu em 2001. E a gente gostaria de ter um bate-papo sobre sobre as 2 versões do filme. E eu pensei em te levar para o programa para a gente entrevistar. Nossa, aquilo assim, eu fiquei olhando desse tamanho, tipo assim, nossa, aquilo que para mim sempre foi uma brincadeira, uma conversa assim de horário livre e tal. Tem gente que está me levando a sério, que acha que eu podia estar num programa de TV para falar sobre isso. E eu fiquei, nossa, sério? Dela, não, claro, acho que seria super bacana, tu fala super bem, etc. Então, nossa, só que assim, tem um problema, eu super topo, adorei. Só que assim, essa nova versão do Planeta dos Macacos vai estrear só daqui a 2, 3 semanas, né? Como é que a gente vai fazer isso sem ter visto o filme e tal? Daí ela disse para mim, não, é que amanhã vai ter uma sessão do filme só para convidados. É uma cabine de imprensa. É a primeira vez que eu ouvi esse termo, cabine de imprensa. Eu disse, uma cabine? Como assim? O que é isso? Daí ela disse, é uma sessão de cinema
só para jornalistas e críticos, só para convidados, justamente para poder ver e começar a falar do filme antes do filme estrear. É de manhã no shopping. E a gente gostaria de te indicar para tu ir no representando o programa. Nossa, eu fiquei assim, sério, um novo mundo começava a se abrir, sabe? Eu nem imaginava que existiam essas coisas. E eu fui nessa sessão, fiquei assim, nossa, o shopping tá abrindo só para mim, só, nossa, vou ver um cinema vazio. Não estava tão vazio, tinha umas 15 pessoas, 20 pessoas. Mas foi a primeira vez que eu fui numa sessão para a imprensa, tá? E eu fiquei, nossa. Bom, todo esse encanto morreu na semana seguinte, porque eu já estava super, já falei com todo mundo, me deu meus contatos, já me convidem para as próximas e tal. E na semana seguinte a cabine foi de um filme chamado Crossroads, Amigas para Sempre, com a Britney Spears. E daí sim, eu fui sozinho, eu super emocionado, vou ver um filme. Chego lá, ninguém quis ver o filme, estava só eu na sala, aquele filme horroroso. Mas enfim. Ali que eu comecei a me dar conta, cara, eu posso ser crítico, eu posso falar sobre isso, eu posso me inteirar cada vez mais. Então, logo em seguida, daí veio essa ideia de começar o programa. Eu fiquei uns 5 anos fazendo esse programa. E nisso eu comecei a mergulhar cada vez mais. Foi quando eu fui fazer um pós em criação literária, então escrita criativa, justamente para melhorar a minha escrita. Ou seja, e todo o curso que tinha de teóricos, oficinas, tudo eu estava mergulhando, justamente por não ter um ensino superior em cinema, eu fui fazer todo o curso, pós, justamente porque eu percebi que eu precisava me qualificar, né, nessa onda. E foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu estava me qualificando teoricamente, fazendo cursos, mestrado, pós, etc., eu estava na prática. Eu tinha um programa que eu ar toda semana que aparecia lá, Direção Geral Robledo Milani, toda semana. Era um programa que começou como um programete de 1 minuto, 1 minuto e meio, que passava durante os intervalos da programação. Depois de um tempo, com a aposta da emissora, virou um programa de meia hora semanal, toda semana passava, era meia hora. Então, era as estreias da semana, entrevistas, dicas, bastidores, agenda, cultura, tudo a gente tinha no programa. E era um programa que passava numa faixa de especiais, era assim, todo dia, às 10 horas da noite, do horário nobre, tinha um programa diferente. O programa de cinema, que era o que eu fazia, era o único que tinha toda a cota de patrocínios vendida. Então, assim, era o programa que tinha mais investimento, era o programa que tinha mais retorno da audiência. Então, assim, foi uma época muito bacana. Só que, novamente, chegou, depois de 5 anos eu fazendo o mesmo programa, eu já estava assim, cara, eu preciso fazer algo diferente, queria fazer coisas, não, eu queria viajar, queria, etc. E foi quando eu finalmente decidi sair da TV. Nesse meio tempo que eu estou saindo, eu recebi um convite para um festival de cinema, que é um festival muito importante chamado FICA, é o Festival Internacional de Cinema Ambiental, que acontece na cidade de Goiás, interior do estado de Goiás. É uma cidadezinha minúscula, não sei se tu conhece, cidade de Goiás. Já fui em Goiás, já fui. Já foi? E tu conhece a cidade de Goiás? Pequenininha, sim, sim. Isso, a cidade de Cora Coralina, né? Aquela cidadezinha super típica, né? Histórica, etc e tal. E é muito bacana porque quando tu vai no festival, tu vê gente do mundo inteiro, literalmente. Vira assim uma sede da ONU, aquela cidadezinha por uma semana. É muito louco. E eu tinha sido convidado para ir cobrir o festival. E quando vem um convite desses, quando uma assessoria de imprensa, um evento, convida um jornalista, um crítico de algum programa, é porque esse programa já tem relevância suficiente para estar lá e eles te convidam cobrindo todos os custos. Então, assim, eu ia eu só precisava dizer sim e eles me levavam e me dar todas as condições para eu ficar lá durante uma semana e tal, acompanhando todo o festival e trazendo esse relato para o programa. No meio desse convite, entre eu ter dado sim, nós vamos no convite, e o festival, eu saí da TV, eu me desliguei da emissora. E eu entrei em contato com elas, com a assessoria, e disse, olha, estou super feliz com o convite, gostei, adorei vocês terem lembrado da gente, tudo, etc e tal, mas assim, eu quero dar uma notícia não muito boa, porque eu acabei de sair da TV, eu não estou mais fazendo o programa, então eu não posso aceitar o convite, eu agradeço, a quem sabe numa próxima oportunidade, etc e tal. E daí elas viraram para mim e disseram, olha, Robledo, é claro que a gente adoraria que o programa viesse, a gente
né, ouve falar super bem do programa. Era um programa que só era exibido no Rio Grande do Sul, tá? Então quem era fora do Rio Grande do Sul não tinha acesso ao programa. Mas podia ver pela internet, né? Podia ver assim, eles já tinham estavam super ligados. Não, eu disse, gente, claro que adoraria. Mas, a despeito disso, a gente quer que tu esteja aqui. Tu é um profissional que nos interessa estar aqui. Então, vamos pensar numa outra maneira de participar, como, sabe, coordenando uma mesa, os debates, alguma coisa assim. E eu, nossa, bora lá. E foi um outro momento de choque para mim, do tipo assim, nossa, eu sou muito mais que o programa, sabe? O meu nome já, as pessoas já estão me vendo e me reconhecendo e tem esse impacto e tal, bacana. E eu fui, fiz isso, etc e tal, foi maravilhoso. Mais ou menos naquela época, teve também um filme chamado Diário de um Novo Mundo. Não sei se tu viu esse filme. É um filme com o Edson Celular e Daniela Escobar e tal. Uhum. Esse filme é um filme histórico e tal. E as filmagens aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. E um dos principais shopping centers aqui de Porto Alegre, o Praia de Belas, resolveu fazer um evento. Entraram em contato com a produção do filme e eles fizeram um grande evento para o lançamento do filme. Na praça de eventos do shopping, tinha um palco gigante, alguma coisa. Ia estar o Edson Celular, a Daniela Escobar, todo o elenco principal do filme. E eles me chamaram para apresentar esse evento, para eu conduzir essa conversa. Então, tu vê, eu de entrevistado, tempos atrás, agora eu era o entrevistador. Eu já fui chamado a ser o entrevistador. Eu ia conduzir esse bate-papo, ia ter show de banda depois que fez a trilha sonora do filme. E eu super topei. E foi assim uma coisa impactante. Eu acho que deve ter reunido umas 5.000 pessoas dentro do shopping. Estava trolhado de gente, um mar de pessoas em volta lá do palco. E o nome que o shopping deu para esse evento foi Papo de Cinema. Eles disseram, a Praia de Belas promove Papo de Cinema. E fizeram a função. Depois disso, eu cheguei para o shopping e disse, olha, a ideia de vocês foi ótima, tudo, mas eu acho que não pode deixar morrer. A gente tem que manter isso vivo. E o shopping disse, para nós era interessante com esse filme, porque era um filme super ligado ao Rio Grande do Sul, etc e tal, mas se tu quiser assumir o nome e tocar por conta própria, a gente é parceiro. Eu disse, beleza, pode ser? Não, pode ser, beleza. E ótimo. Então, a partir dali, o nome já era meu, Papo de Cinema. E eu fui atrás. Eu fiz outros eventos, assim, fiz evento com filmes do Lázaro Ramos, Wagner Moura, Bruno Garcia, José de Abreu, Caio Blá. Eu trouxe um monte de gente aqui vindo lançar esse filme, fizeram outros. A gente tem fotos, vídeos disso, foi incrível. E ao mesmo tempo eu já estava eu tinha montado uma produtora junto com amigos, tal. A gente estava trabalhando muito com produção de vídeo e tal, assessoria de imprensa. Mas ainda vinha muito essa identificação com o cinema. E as pessoas me procurando e tal, e eu precisava ter uma identidade, né? Ter uma marca, ter um endereço onde as pessoas pudessem me achar. E foi quando surgiu a ideia, então, do site Papo de Cinema. Eu disse, eu já tenho o nome, eu já tenho essa marca, já tenho essa ideia. Só falta ter o produto, que era o site. E foi quando nasce o site Papo de Cinema em 2011. Ano que vem a gente faz 20 anos. 10 anos. E assim, e aí começou. Daí logo em seguida veio a ideia de uma associação gaúcha de críticos de cinema, que eu e mais alguns colegas lançamos, que é a CIRS, Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Eu fiz parte da diretoria da CIRS durante 8 anos, durante 4 gestões. Eu fui secretário, tesoureiro, vice-presidente e presidente da CIRS. Pouco tempo depois, também junto com outros colegas, veio a ideia de uma associação nacional de críticos de cinema, a Abracine, que eu sou um dos membros fundadores também. Hoje em dia, o Papo de Cinema é um dos principais veículos voltados à área crítica cinematográfica do Brasil todo. A gente tem redação Rio, São Paulo e Porto Alegre. A gente está presente em todos os principais festivais de cinema do Brasil e exterior. Estivemos já em Cannes, Berlim, Veneza, Toronto. Então, assim, todos os principais eventos que acontecem, a gente é convidado, a gente está presente. Coberturas internacionais. Tu falaste, vocês estão fazendo muitas lives. A gente começou a fazer lives no dia 15 de maio desse ano. E desde então a gente nunca mais parou. É todos os dias, sempre final da tarde, segunda a sexta, a gente está com uma live diferente, com convidados de repercussão nacional. Essa semana, por exemplo, a gente fez na segunda-feira uma live com o André Beltrão. No dia seguinte saiu nota da Patrícia Kogu, do jornal o Globo, comentando a nossa live. A gente já fez. Então, realmente, o Papo de Cinema tem uma repercussão muito forte. E te traz retorno isso, né? De ter contato com os artistas e tal. O Papo de Cinema é um dos poucos sites
que eu posso dizer com plena certeza 100% profissionais dentro desse mercado. Porque existe uma infinidade de outros veículos, sites, blogs, perfis de influenciadores, etc., digital e tal, que muita gente fazendo como hobby, passatempo, por vontade, né, quando pode, etc. e tal. Nós, no Papo de Cinema, a nossa dedicação é integral ao site. A gente só trabalha com o site, é o site que todos os boletos são pagos com o site, sabe? Então é tudo em dia do site. E a gente o dia inteiro em função do site. Ele é a nossa atividade primordial, justamente por causa dessa dedicação e seriedade que a gente sempre teve com ele, né? Imagino. E você estava falando da Associação do Rio Grande do Sul. Tem alguma ligação com a Abracine ou são trabalhos separados? Vocês têm alguma parceria, alguma coisa assim? Sim, a associação de quando surgiu a Abracine, já existiam algumas associações regionais no Brasil, tá? Uma delas, por exemplo, era a ACIRS, Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Existiam outras duas, que é a CCRJ, aí no Rio de Janeiro, a Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro. Desculpa. E a CCPA, se eu não me engano, que é a Associação de Críticos de Cinema do Pará. Tá? Desde então, já teve também, já existem, são consolidados e tal, a CECINE, que é a Associação de Críticos de Cinema do Ceará, Associação Cearense do Crítico de Cinema, aliás, e a CIRN, que é a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte. Tá? Então já existem 5 associações no Brasil. Mas a gaúcha foi a terceira, então, eu posso te dizer, sabe? Foi a terceira a ser consolidada, digamos assim. Então, assim, foi muito, muito bacana a gente ter podido começar esse trabalho e ter dado início a esse projeto junto com tantos outros críticos. E foi meio num festival de cinema, a gente estava todos reunidos quando surge essa ideia de uma associação brasileira nacional. E sim, a associação brasileira está completamente em sintonia com a associação, com as associações regionais. Não querendo apontar dedos, mas já para te dar esse toque, a única das associações regionais que tem uma relação um pouco conflituosa com a nacional é a do Rio de Janeiro. É mesmo? A do Rio de Janeiro tem volta e meia surge alguns atritos entre as duas e tal. É mesmo? É porque a Associação do Rio de Janeiro, enquanto não existe uma associação internacional de críticos de cinema, que é a FIPRESS, Federação Internacional de Press em Cinema, tá? Em cinema. O certo é que toda associação nacional se filie à internacional, sabe? Como no Brasil não existia uma associação nacional, a Associação do Rio de Janeiro se filiou à FIPRESS por conta própria. Então, assim, quando a FIPRESS, a Associação Internacional, precisava recorrer a um crítico no Brasil, eles só falavam com o Rio de Janeiro, esqueciam que existiam outros 26 estados no país. Era só com o Rio de Janeiro. Quando, enfim, surge a Associação Nacional, a Abracine foi lá entrar em contato. Olha, vocês não precisam mais falar só com a FIPRESS, já existe com a CCRJ, existe uma associação nacional. E eles disseram, mas isso não compete a nós, isso compete a vocês. A CCRJ é que tem que se desfiliar para a gente poder filiar vocês e falar com uma só em nome do país todo. E a CCRJ nunca concordou em fazer isso. A CCRJ diz, não, nós somos mais antigos e vamos continuar tratando diretamente com eles. Entendi. Entende? Coisa de carioca, né? Bom, eu nem sabia desse conflito entre então, assim, por exemplo, mas assim, volta e meia, quando tem pedido de júri, assim, a Abracine e a CCRJ têm que conversar entre si e chegar a um acordo para daí enviar o representante, por exemplo. Ao passo que a Abracine não precisa consultar a CIRS, por exemplo, ou a CECINE, ou a do Pará, porque isso os membros já estão. A maioria dos membros da CIRS fazem parte da Abracine, sabe? A maioria dos membros do Ceará fazem parte da Abracine, então tem muitos. Mas, claro, a maioria não, mas vou dizer os membros de um maior destaque, por exemplo, sabe? Porque a CIRS, aqui no Rio Grande do Sul, tem 54 associados.
por exemplo. Tá? A Abracine, ao todo, possui 100 associados. Então, assim, realmente não é uma seleção. Aqueles que têm trabalho mais consistente, há mais longo tempo, que estão mais dedicados, que acabam entrando na nacional também. Entendi. Mas hoje, por exemplo, a presidente da Abracine, que é a Ivonete Pinto, ela foi a primeira presidente da ACIRS, a Associação de Críticos de Cinema. Ela é gaúcha. Então, assim, para você ter ideia, como estão tudo muito ligado, assim, sabe? Então, é sempre a parceria é sempre muito forte. E me diz uma coisa, por que você acha que qual a importância para você de fazer uma crítica de um filme? É uma coisa assim, por exemplo, de você querer apontar algum erro ou algum acerto do filme, colocar a tua opinião? Você prefere ouvir as opiniões primeiro de outras pessoas para formar a sua? O que você acha disso? Não, o exercício da crítica cinematográfica, para mim, é um exercício de diálogo, tá? É de troca. A partir do momento em que eu me ponho em frente a um filme, eu estou me dispondo a ouvir o que todas aquelas pessoas que fizeram o filme têm a me dizer. Sabe? O cinema é uma arte coletiva, então eu não sou muito dessa teoria de que o cinema é produto da obra de uma pessoa, aquele diretor. Não. Acho que tem a influência do diretor de fotografia, do cara que fez a trilha sonora, do montador, de quem organizou o figurino, da direção de arte, dos atores, do roteiro. Sabe? São vários elementos reunidos ali. Então, eu tenho que estar atento a todas essas vozes que estão dentro daquela obra, seja um filme, um longa, um curta, uma série, sabe, uma minissérie, sei lá, qualquer obra audiovisual, eu sei que vai ter esse diálogo. Então, o meu exercício é estabelecer esse olhar. Ao mesmo tempo, como eles estão querendo dizer alguma coisa e eu estou aberto a ouvi-los, eu gostaria que ocorresse o contrário, sabe? Quando eu vou escrever uma crítica, eu estou querendo dialogar com eles. Então, eu não tenho interesse. Hoje, por exemplo, semana passada nós fizemos uma live com um ator, tá? Eu não vou citar nomes, mas vamos dizer assim, a gente entrevistou na live com um ator que estava lançando um filme. E nem fui eu, no caso, foi um colega meu que fez essa conversa e ele não gostou do filme. Ele viu vários problemas no filme. Mas, assim como o filme tem vários problemas, também tem seus méritos. Eu acho que sempre vai. E eu acho muito importante, porque nós, aqui no Papo, a gente acredita muito nisso, de ouvir os outros. E é isso. Lógico. Não é que a gente não gostou do filme, que a gente não vai querer saber nada do filme. Sabe? Não. A gente identificou problemas, mas vamos chamar o ator aqui para ele poder falar a versão dele, como é que foi o envolvimento dele e tal. E foi isso que a gente fez. A gente ficou 1 hora do nosso trabalho, né? Com uma live aberta, deixando o nosso público ouvir o que o ator tinha a dizer sobre o filme. Nenhum momento durante a live, a gente disse para o ator: teu filme é maravilhoso, teu filme é ótimo. Não, a gente teve uma atitude super profissional. Olha, também não chegamos dizendo: a gente odiou teu filme, mas a gente quer te ouvir. Não, a gente disse: olha, fulano, eu sei que tu está lançando um filme novo, a gente quer te ouvir. O que tu tem a dizer sobre o filme? Como é que foi esse envolvimento? Como é que foi esse trabalho? E a gente conduziu uma conversa assim durante esse tempo. No dia seguinte, a gente publicou a crítica do filme, que não foi nada positiva. Ou seja, a gente já tinha dado um lado e depois demos outro. O diretor do filme está lá no site. Se depois, se tu quiser, tu me pergunta, eu te digo. O diretor do filme entrou no site e foi lá na caixa de comentários do site e fez ataques pessoais ao autor da crítica, dizendo que era um absurdo, que tu deve ser um filhinho de papai e coisa assim. Porque tu tem muita cara de pau de chamar o fulano aqui para falar do filme e no dia seguinte tu vem nos destruir, etc. Meu Deus, você abriu o teu site para ele falar. Exato. Meu Deus do céu. E ele foi furioso, fazendo ataques pessoais. A pessoa, essa faculdade que tu estudou, com certeza foi teu papai que pagou, sabe? Coisas dessas. Tu nunca teve num set para saber a dificuldade, coisas assim, sabe? Ele não sabe quem é você, como é que ele pode falar isso, gente? Para tu ver. E daí a gente fica assim, tipo, olha, a gente ouviu a tua versão, a gente tá dando a nossa. Claro, tu aproveita. Tu pode concordar ou não, porque eu posso estar errado. A gente parte sempre desse princípio. Tu pode discordar do que eu estou escrevendo e a gente pode argumentar. Tu pode dizer,
sabe? Olha, isso aqui que tu aponta tem tal e tal motivo, tu pode ter tuas justificativas. Tudo. Agora, a obra em si fala por si. Essa é uma questão. Por exemplo, quando tu está num festival de cinema, por exemplo, é muito comum tu assistir os filmes à noite e no dia seguinte tu ter debate com os realizadores. Eu, particularmente, vejo o filme, eu já quero escrever o texto logo, antes de falar com os diretores. Porque eu não quero que o diretor chegue me explicando o filme, sabe? Eu não quero que o ator chegue para mim e diga, olha, o filme é isso e aquilo, aquilo outro. Deus chegar, é o seu olhar antes de falar com o diretor. É o seu olhar primeiro. Tá? Exatamente. Então, assim, porque o filme não vem com bula, né? As pessoas que forem ver o filme depois, elas não vão ter o diretor do lado. Olha, assim como eu expliquei para fulano, eu vou explicar para ti. É isso e aquilo outro. Não existe isso. Então, eu preciso ter a visão mais desintoxicada possível dessas influências externas. Depois, eu posso conversar, eu posso falar, a gente pode abrir espaço no site, fazer lives, entrevistas, um podcast, sei lá, várias oportunidades. Mas a nossa visão... E outra coisa também que tu não vai encontrar no Papo de Cinema, e que pode existir em vários. Existem vários sites. Ontem, por exemplo, eu abri o jornal, aqui o principal jornal, e tinha uma crítica de cinema lá, e a crítica começava dizendo assim: ontem à noite resolvi ver um filme com minhas filhas e vimos o filme tal, que eu achei isso, aquilo, aquilo outro. Isso tu nunca vai ver no Papo de Cinema. Uma crítica em primeira pessoa. Porque não me interessa a tua opinião só por opinião. Achar, todo mundo acha. E não tem achismo no Papo de Cinema. Para mim, eu faço uma análise, eu faço uma crítica. Justamente aquilo que eu te comentei, da importância do aprimoramento profissional, tanto teórico quanto prático. Eu me instruí de muitos elementos durante a minha vida profissional para eu poder fazer uma análise distanciada, uma análise repleta de argumentos que eu possa justificar as coisas que eu estou falando segundo tais pontos de vista, segundo tais teorias, segundo tais... com argumentações, não apenas com achismos. Então, isso não existe no Papo de Cinema. Não, mas existe muita gente que age assim, que diz assim, eu não gostei. Não gostou por quê? Porque não é bom. Mas não é bom por quê? Porque não funciona. Aponte os pontos que você não gostou. Eu não gostei porque nesse filme tem isso, isso e isso que, ao meu ver... Não, na verdade, nem ao meu ver, né, porque não é em primeira pessoa, mas que poderia ser melhorado num próximo filme, dessa forma. Exatamente. Às vezes o enquadramento da câmera ou alguma coisa do gênero, entendeu? Talvez. Por exemplo, para tu ter uma ideia, nós temos no site, não sei o quanto tu navegou lá no Papo de Cinema, existe uma grade crítica. Eu vi. Vários críticos podem dar notas a respeito dos filmes. A gente só abre grades críticas em filmes que tenham crítica publicada. Então, por exemplo, se eu faço uma ficha de um filme que não tem texto publicado, tu não vai ter cara de crítica. Porque não adianta só dar nota se tu não tem o texto ali mostrando. Então, assim, a partir do momento que entra o texto, a crítica bem embasada, bem estruturada, a gente abre a cara de crítica. Por quê? Porque é interessante ouvir outras vozes também. Sabe, de repente eu posso ter amado um filme e o outro fulano ter detestado. E vai estar lá a nota dele. Eu dei nota 10 e o cara deu nota 1. Beleza, tá lá as duas notas, um do lado da outra. Que é para o leitor ter essa percepção. Olha, esse é um filme que não tem uma concordância geral, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Beleza. Exatamente. Mas eu quero... Existe um exemplo de um filme, né, que eu até gostei de ter visto, né, durante a faculdade, que, assim, é sensacional. Eu achei, assim, o roteiro muito legal, mas tem um ponto que eu não gostei, que é a cada 5 minutos do filme tocava a mesma trilha sonora, sabe? Então, ficou uma coisa assim, sabe? Agora... alguém pode achar diferente. A música é linda, maravilhosa, eu amo a música, mas toda hora a mesma música, entendeu? Então é uma coisa que é um ponto, assim, negativo, entendeu? Mas Rebeca, entendeu? Você pode achar outra coisa e a gente se respeita, você respeita o outro, mas tem gente que não consegue. É por isso que a gente mudou de ideia. A gente ia fazer uma roda, né, de um debate, de um grande debate, mas a gente achou que, tipo assim, puxa vida, e se o outro discordar? E aí fica nesse vai e vem, a gente não chegar a lugar nenhum, entendeu? Então a gente não queria... Mas tu sabe, Rebeca, nós temos o podcast do Papo de Cinema, tá? Que a gente grava toda semana. Nessa semana, por exemplo, a gente fez sobre o filme Tenet, o novo filme do Christopher Nolan. E a gente
eu participei, mais um outro colega do site, e a gente chamou um crítico convidado para estar junto, um colega nosso de um outro site. Tá? E eu não sabia a opinião desse terceiro, desse convidado, não sabia se ele tinha gostado ou não do filme, eu só chamei o filme para ele estar presente. E daí, quando a gente começou o bate-papo, o podcast está publicado, tá lá no site, pode ouvir depois, a gente perguntou no começo assim, Roger, antes de mais nada, diz para nós que a gente está completamente cru. Tu gostou ou não gostou do Tenet? Fala aí o teu ponto de vista. E ele começou a falar sobre o filme. Quando ele terminou a apresentação inicial dele, né, dizendo a crítica dele sobre o filme, eu olhei para ele e disse, bom, então encerrou aqui a minha parte, porque eu concordo em basicamente tudo que ele falou. Eu não tenho quase nada para acrescentar, porque tudo que ele falou é o que eu penso. Roger, nós estamos super alinhados, porque eu não tenho mais nada a acrescentar. Então, às vezes, fica meio estranho quando todo mundo pensando do mesmo jeito. Ao mesmo passo, por exemplo, nós tínhamos isso há muito tempo. De repente, é uma ideia que a gente até busca. Tinha uma coluna semanal no Papo de Cinema chamada Confronto, que era justamente isso. A gente pegava duas pessoas que tinham visões diferentes do mesmo filme, para cada uma fazer tipo um parágrafo a respeito. Então, a gente mostrava aquele que era a favor do filme e aquele que era contra o filme. E publicava os dois juntos. E era uma coluna que tinha um retorno muito legal. Justamente por isso. Porque, às vezes, é bacana tu trazer ideias divergentes. Desde que, claro, como tu falaste, é possível falar e ouvir também, né? E não só um gritar e um querendo abafar o outro. Sim, com certeza. Não, e assim, eu vou falar uma coisa aqui, mas isso vai ser cortado da entrevista, tá? Eu vou fazer a edição certinho, fica tranquilo. Tá. E é só para comentar uma coisa, assim, que para você ter uma ideia do que eu passo, assim, né? Nós apresentamos um trabalho há pouco tempo e a gente estava falando sobre a mulher no cinema, a mulher, o feminismo, digamos assim, um ponto do feminismo, digamos assim. E nós comentamos, além de alguns filmes, né, de Hollywood aí, que leva mulheres como destaque, nós comentamos também algumas outras coisas, né, coisas de TV e tal, e também comentamos sobre a participação de mulheres ali durante o carnaval, ali como fazendo uma propaganda da Globeleza e tal, até ali na propaganda de cerveja e tal, que é uma coisa chamativa, que ela tá ali com um biquíni pequeno, um short pequeno, entendeu? Então, né, às vezes, né, acho como às vezes também nós comentamos filmes que existiram ali uma coisa do diretor se aproveitar da mulher, tipo, agora tira a roupa, agora faz isso, agora faz aquilo. A gente colocou num ponto que a gente acha errado, entendeu? E aí nós colocamos a questão da Globeleza e simplesmente nós falamos, olha, apesar da menina que faz a Globeleza, até da Valéria Valença, outras meninas que passaram, assinar um contrato, ela está assinando um contrato de que ela quer passar por isso, mas mesmo assim, ainda assim, tendo as imagens, as coisas lá, já que eles já tinham, né, às vezes já tá até feita as imagens, os takes que eles queriam dela de costas, dela de frente, dela rebolando, dela ir até o chão, não sei o quê. Eles se aproveitavam mais ainda. Robledo, a minha entrevista e a minha apresentação acabou. Tava todo mundo, não, mas por que não sei o quê? Foi parar na política. Foi parar numa coisa tipo assim, não, porque o Bolsonaro, porque o Haddad, porque não sei o quê, porque o Sérgio Moro, porque o STF decidiu isso. Eu fiquei assim, eu falei, gente, eu só quero terminar o meu trabalho para eu ganhar minha nota, só isso. Entendeu? Se você acha diferente, beleza. Se você acha diferente, beleza, acabou, mas deixa eu pelo menos terminar o meu trabalho. Entendeu? Cara, a hora que eu peguei o trabalho para poder continuar, eu tava assim, eu tava nervosa. Eu tava aqui, igual você, né, falando com você, assim, mas com a turma, né, com a minha turma aberta como se eu estivesse em sala, né? E acabou, eu tava tremendo, eu tava com frio, eu vomitei aquele dia de tão nervosa que eu fiquei, nunca tinha passado por isso.
Entendeu? Nossa. Então, a sua opinião, a opinião do outro, eu respeito. Se você quiser pensar diferente, mas tudo, eu falo para todo mundo que eu conheço, assim, tudo quando você fala é o jeito como você coloca a questão. Total, Então, se total. você falar assim para mim, Rebeca, é, pega esse detalhe. Que tal você pensar dessa forma? Será que você não pode, talvez, pensar dessa outra forma? Pensa comigo. Ó, aconteceu isso, assim, assim, assim. O que você acha? Entendeu? Às vezes você mesmo vira a chave da minha cabeça. Não, é verdade, Robledo. Talvez você Claro. tenha razão, entendeu? E acabou. Não precisa ofender ninguém, não precisa falar mal, não precisa, sabe, brigar, não, sabe? Eu não gosto disso. Eu gosto de um bate-papo, sabe, saudável, interativo, que você possa pensar junto, que você possa analisar junto, sabe? Claro, total, total, concordo plenamente. Lá no nosso Instagram, no feed, a gente sempre faz o. A gente sempre. Todo dia eu reposto no Instagram a foto que um artista comentou. E é um espaço mais leve, assim, para mostrar o que os artistas estão passando, o que estão fazendo, o que estão pensando, etc. E no fim de semana, obviamente, o assunto era a eleição norte-americana. E a Viola Davis publicou uma foto do Joe Biden e da Kamala Harris comemorando a vitória. E eu repostei essa foto. Eu disse, olha, tá todo mundo. Se a Viola está comemorando, quem somos nós para não comemorar junto? E vamos dar os parabéns para o presidente. Uhum. Uma coisa assim. Gente, o que teve de hater lá, sabe? Teve gente que escreveu, teve gente que foi lá e escreveu assim: isso aqui é uma página de cinema ou de política? Tipo, gente, há diferença. A, 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 a vida é política, a troca sabe? de quê, gente? Exatamente. Então, assim, se tu soubesse fazer política, tu saberia respeitar o outro, tu saberia ouvir, tu tentaria assimilar o que eu estou dizendo, entender porque é isso, sabe? É que nem eu li uma matéria sobre isso dizendo assim, cara, o Trump não perdeu, gente. O Joe Biden não ganhou, foi o Trump que perdeu. Só que assim, ele perdeu sendo a segunda pessoa com o maior número de votos da história, sabe? Então, assim, se tem 70 milhões que acham que o Trump é o cara legal, será que não seria interessante entender o que essas 70 pessoas estão pensando? Né? Sabe? É a mesma coisa que, cara, o Bolsonaro ganhou. Não, a gente foi mais que provado que teve mais votos nulos e abstenções e tal, e que ele não teve a maioria, mas mesmo assim ele foi eleito por causa das regras do jogo eleitoral. Então, se tem uma parcela enorme de pessoas que votam nesse cara, um cara que representa tudo que está de pior nesse mundo, não adianta só querer dizer, põe lá no lixo e puxa descarga. Não, gente, tem gente que concorda com ele. A gente precisa entender o que essas pessoas estão querendo, sabe? Por isso que eu volto e me... As pessoas voltam e me... mas isso é coisa de petista. Cara, o Bolsonaro só tá aí hoje porque o PT não fez a coisa direito. Porque se o PT tivesse feito a coisa certa e governado para todos, não só para um lado, não teria uma parcela tão grande de insatisfeitos que votariam no outro lado. Então já começa por aí. Então, assim, é essa falta de visão e de empatia, né? De entender o outro lado é que tá. A gente fugiu um monte da conversa agora. Não, mas aqui eu tô adorando, eu só tô preocupada com o seu horário, mas vamos seguir com a entrevista. E aí, assim, vamos lá falar sobre aqueles filmes, né, que eu tinha colocado na lista ali para você. E a gente, né, o grupo, na verdade, queria saber se daqueles 12 filmes que nós colocamos, ou se você quiser, eu posso repetir aqui para você os Eu filmes. peguei a lista aqui. Você destaca um ou mais de um, ou se não tiver nessa lista algum outro filme de romance, e se você quiser comentar também como crítico, colocar a tua opinião, isso não a tua opinião ou assim em terceira pessoa, isso não é problema. Mas a gente queria saber o que você pensa sobre isso, sobre a proposta do diretor, algum detalhe de fotografia, de câmera, do que o diretor quis passar com a mensagem do filme, o que você Vocês destaca? escolheram esse tema, romance? Oi?
Vocês escolheram esse tema de filmes de romance? Ou Então, foi passado pelo dedo? nós somos uma turma grande, nós somos uma turma sei lá, 50 pessoas, de 40 pessoas, talvez. Nós nos dividimos em grupo e cada grupo pegou um gênero. Aí o meu gênero é o romance, entendeu? O gênero do meu grupo é o romance. Teve gente que pegou drama, teve gente que pegou ação, comédia e tal. Nós somos o romance, entendeu? Tá, eu posso dizer assim, ó, vendo aqui pelo alguns títulos que vocês selecionaram, tipo SOS Mulheres ao Mar, Como se Fosse a Primeira Vez, Ela Dança, Eu Danço, sabe? Muito já me perguntaram, qual é teu filme favorito? Qual é o tipo de filme que tu mais gosta? Coisas assim, né? Gente, eu não tenho tipo de filme favorito. Eu não tenho gênero que eu mais gosto. Para mim, o que eu mais gosto é um filme bom. O que eu mais gosto é de quando eu ligo a TV, eu entro no cinema e começo a ver um filme, que esse filme me prenda. Exatamente. Que me surpreenda, que me apresente algo novo. Uhum. Pode ser comédia, pode ser romance, pode ser drama, pode ser terror, pode ser suspense, pode ser qualquer coisa. Se me deu um estalo, bom, é aqui que eu vou ficar e estou gostando. Agora, o contrário é muito mais fácil. Se me perguntarem, mas qual é o gênero que tu menos gosta? Cara, os gêneros que eu menos gosto é terror e comédia romântica. E por que isso? Porque são os gêneros mais maltratados pelos realizadores. A quantidade de filmes iguais que são feitos dentro desses gêneros, terror e comédia romântica, é absurda. Tá? Terror é sempre um maluco querendo matar um monte de gente desgovernadamente. Comédia romântica é sempre aquele casal que está no pôster se conhecendo, se apaixonando, brigando, se separando, voltando a ficar junto no final e vivendo felizes para sempre. É sempre a mesma história. Então, assim, é um saco. Sempre que eu me deparo com esse tipo de filme, eu já, ai, que preguiça. Mas, claro, às vezes acontece de pegar um Invocação do Mal, um Quatro Casamentos e um Funeral, que são filmes que subvertem, que apresentam coisas novas, que tu pensa, nossa, isso é muito legal que eles estão fazendo. E vale a pena. Eu achei... Pode falar. Não, pode mencionar o que tu queria dizer. Então, sobre se fosse um filme romântico, assim, ao contrário do que você tem, assim, preguiça, né? De Felizes para Sempre. Os filmes que apresentaram um final triste, digamos assim, um final onde a mocinha não fica com o mocinho, ou algum deles morre e ela fica sozinha, como Eu Era Antes de Você, ou o próprio Titanic. O que você pensa sobre isso? Você gosta de diferente, ou você também tem, assim, preguiça de todos os filmes românticos? Não, nem é tanto uma questão de gostar ou não de sofrência. Não é isso, sabe? Entendi. Que, por exemplo, acho que durante muito tempo, um filme como Brokeback Mountain, O Segredo de Brokeback Mountain, era o máximo, sabe? Hoje em dia eu já me pergunto, cara, todo filme gay tem que terminar com um deles morrendo, sofrendo, apanhando, eles separados, e tem casos de preconceito. Não, eu acho lindo quando surge, sei lá, um Com Amor Simon, que fica o casal gay na roda gigante se beijando no final e vão os dois meninos serem felizes para sempre. Acho ótimo, tem tudo a ver. Quantos filmes eu já vi com menina e menino se beijando no final e vivendo feliz para sempre? Por que eu não pode ter um com dois meninos ou com duas meninas se beijando? Então não é a questão da sofrência ou não. Na verdade, é o de apresentar uma fórmula nova. Por exemplo, Como Eu Era Antes de Você. Esse é um filme que supostamente quer te dizer, tem algo super novo aqui, ele precisa reconquistar ela todo dia, tem sempre algo novo. Cara, 200 filmes já foram feitos com essa lógica. Então, assim, não precisa isso. Não é isso que vai ser o filme novo. E a partir do momento que, mas tem esse roteiro que é diferente. Tá, o roteiro foge um pouco do óbvio. Mas tu tem o Adam Sandler fazendo exatamente a mesma coisa que ele fez 200 filmes. E eu também não tenho paciência para isso. Mas então tu não gosta do Adam Sandler. O Adam Sandler está incrível em Joias Brutas, quando ele sai da zona de conforto dele. Ele está incrível em Embriagado de Amor, quando ele sai da zona de conforto dele. Ou seja, eu sei que ele é capaz de fazer alguma coisa boa, mas não em Como Eu Era Antes de Você. Então, por exemplo, esse é um filme que eu vi sofrendo horror. E até hoje eu vejo, quando eu tenho que ver um filme do Adam Sandler, é pura obrigação profissional. Que nem esse último que estreou agora, o Halloween de Hub, que estreou na Netflix.
Tá. A gente dividindo a pauta, caiu para mim esse filme. Eu, putz, que pariu. Fui ver e é horrível o filme. Que saco, né? Mas nesse mesmo ano teve ali o que eu citei, o Joias Brutas, que eu vi porque eu quis. Tava todo mundo falando que era maravilhoso. E os diretores eu gosto. Eu disse, não, esse eu vou ver. E fui e fiquei chapado no filme. Nossa, isso é incrível. Então, surpresa pode acontecer, mas é preciso ter essa dedicação. Então, assim, como se fosse a primeira vez, eu estou me referindo, desculpa, que é o do Adam Sandler, né? Com a Drew Barrymore. Uhum. Como eu era antes de você, eu nem vi. Quando eu li que era sobre um garoto que vai morrer e a menina, né, que tem que cuidar dele, tá? Eu disse, cara, isso eu já fui direto para Laços de Ternura, eu já fui para vários outros filmes que tem essa mesma forma, eu pensei, Love Story, dos anos 70, eu pensei, cara, eu já vi isso, não preciso passar por isso de novo, então, deixa. Depois comecei a ver algumas críticas, todo mundo falando mal do filme, eu disse, não, então, fora. Ela Dança, Eu Danço também não vi, também passo adiante. Agora vamos ver os outros, tá? Ontem mesmo foi aniversário do Ryan Gosling. Uhum. E a gente fez uma matéria lá no site sobre os 5+1, que é uma matéria que a gente aponta os 5 filmes fundamentais daquela pessoa e mais um ali que talvez não seja tão importante, mas que por um motivo ou outro vale a pena ser considerado. E foi apontado nessa matéria que o Diário de uma Paixão talvez fosse um mais um na carreira do Ryan Gosling. Ou seja, não é um filme fundamental para querer, porque ele tem filmes muito mais importantes. Ele tem Ralph Nelson, tem Tudo pelo Poder, tem Drive, tem La La Land. Tem outros filmes muito... Como eles chamam, né? Aquela coisa mostrar que sabe fazer concessão para a indústria, sabe fazer um filme choroso, que funciona. Eu me lembro, quando eu fui ver Diário de uma Paixão, eu fui ver no cinema. Uhum. Nossa, na metade do filme eu tava chorando e eu fui até o final. Eu me lavei chorando. Então, realmente foi um filme que me pegou forte. Não sei como seria hoje em dia se eu fosse ver o Diário de uma Paixão. Faz muito tempo, eu nunca revi. Mas é um filme que eu acho que funciona. Eu acho que tem essa ideia. Nessa revisão que a gente fez, ele acabou caindo fora. Nem tá mais na matéria. Eu acho que o Ryan Gosling já fez filmes mais bacanas depois. Mas eu acho que é um filme que ele age dentro dos parâmetros pré-estabelecidos, que é esse drama romântico lacrimoso, né? Como eu era, imagino que como eu era antes de você seja, mas de uma maneira mais eficiente. Ele não só assume esses parâmetros, como também, olha, não há um motivo para isso aqui ter virado praxe para tantos realizadores. Só que está todo mundo fazendo mal, eu vou fazer bem. E ele realmente faz. É um baita diretor, o Nick Cassavetes, né? Como eu era antes de você, ele traz uma mensagem assim, uma mensagem de que assim você também tem que falar primeiro, né? Você tem que falar também dos portadores de necessidade. O cara ele sofreu um acidente e simplesmente ficou tetraplégico, né? Não só mexia a cabeça, não mexia mais nada. Conseguia ficar sentado, mas também só assim. E aí, por um outro lado, veio a mocinha, né, que tentava sustentar a família dela e não conseguia emprego em lugar nenhum. Também onde ela trabalhava, ela foi mandada embora porque a empresa não tinha dinheiro para pagar ela. E ela viu no jornal que tinha esse cara para poder tomar conta. E assim, o filme vai levando você a entender o seguinte: será que você ficaria com uma pessoa que você sabe que vai morrer daqui a um tempinho? Daqui a um futuro próximo, digamos assim? Nossa, que coisa mórbida. Exatamente, é uma coisa que... Será que você ficaria com uma pessoa que aí, ao passo que a pessoa doente fala assim, cara, não vamos se envolver, eu vou morrer daqui a pouco. Entendeu? Mas ela falou, não, eu tô largando, eu não quero ser só sua cuidadora, eu quero ser sua mulher. Então, eu tô largando a minha vida, a minha família, né? Tô indo na minha casa uma vez na semana para poder cuidar de você, ficar 24 horas com você. Ela e o enfermeiro, né? Que tinha que colocar sonda, que tinha que levar ele para o hospital, enfim, aquela coisa toda. Aí, enfim, ele morre no final. Tô te dando spoiler aqui, até porque você não viu, mas você também não não sabe, nem tem curiosidade de ver pelo que eu tô pelo que eu tô vendo. Não, eu acho engraçado, porque as pessoas falam muito sobre essa questão do spoiler, né?
eu não tenho problema nenhum com spoiler. Para mim, pode dar spoiler de qualquer filme, isso não vai prejudicar a minha experiência cinematográfica. A experiência cinematográfica é única, é pessoal, então não tenho problema com spoiler também. Mas enfim, quando eu fui abrir o Adoro Cinema ou outro site, o Omelete, né, também, que tem algumas críticas e tal, eu tava lendo, né, as críticas do pessoal para eu poder tentar, tipo assim, como cineasta, né, como futura cineasta também tentar entender alguma coisa do que as pessoas pensam sobre o filme, né? E aí a primeira crítica que eu vi lá como destaque era assim: o filme leva a você cometer suicídio. Porque, tipo assim, estou doente, então acelera o processo, me dá um remédio para eu morrer logo. Entendeu? Nossa! Coisa que jamais. Aí levou também a esse lado de que será que você ficaria com uma pessoa que tá morrendo, vai morrer daqui a 2 meses, 6 meses, sei lá. Entendeu? Então, eu não sei qual é o tempo que passa dentro do filme, eu não tenho certeza. Mas ele morre em seguida, ele morre numa cama. Mas tu gosta do filme? Eu achei, assim, eu achei muito triste, Robledo. Eu não viria de novo, digamos assim, para te dizer a verdade. Entendi. Eu não gosto de pensar. Eu tenho um problema aqui em casa porque os meus pais ele falam: Rebeca, a morte é muito natural na vida, você vai morrer também. Só que assim, eu gosto de aproveitar a vida, eu não gosto de falar de morte, entendeu? Então, eu gosto de aproveitar cada momento da vida, eu gosto de aproveitar tudo que eu posso, entendeu? E o que eu perco, eu sofro, eu tenho esse problema até. O dia que eu puder voltar a fazer análise, eu gostaria de pensar nisso, porque todas as vezes que eu perco algum momento, que não volta mais, eu fico muito frustrado, eu choro, eu fico um tempo mal, entendeu? Então acaba que eu fico muito mal e eu sofro por isso. Então eu aproveito todos os momentos da minha vida, sabe? Tudo que eu posso fazer, por exemplo, todos os problemas que eu tenho dentro da minha faculdade eu deixo de canto. Por quê? Porque eu estou realizando meu sonho de fazer cinema. Eu tenho um sonho de fazer cinema desde os meus 18 anos, sabe? Então eu deixo de canto Uhum. todos os problemas e eu falei, cara, dane-se, eu tô fazendo cinema, cara. Daqui a pouco eu posso ser chamada em Cannes, eu posso gravar um filme, eu posso fazer as minhas coisas, sabe? E as pessoas, quando você sai de uma faculdade, às vezes você não vê nunca mais as pessoas, então não vale a pena você, sabe? Brigar. Quando tu lançar esse filme, venha dar uma entrevista no Papo de Cinema, né? Vamos fazer uma live e tudo. Oi? Oi? Quando tu for lançar esse filme que vai circular o mundo, tu não esqueça do Papo de Cinema. Lógico, claro, vamos fazer essa parceria, lógico, claro. Na verdade não é nem. A gente pode, por exemplo, vou gravar em 2021 um longa, junto com um amigo meu. Se você quiser, tamo aí. É, Ótimo. Poxa. é terror. Mano. Tô te dando uma. Eu nem sei se eu posso falar sobre isso, aí vai me matar, mas eu vou te falar Auto mesmo assim. spoiler. Eu, é, o, Então, quando tiver, manda material que a gente divulga, com certeza. o nome do filme chama Rainha da Noite. É terror. Rainha da Noite. Não, desculpa, Rainha do Escuro. Rainha do Escuro. Rainha do Escuro. Eu sou produtora do filme. Aí a gente vai gravar e vamos fazer o. Oi? Oi? Acho que cortou. Parabéns. Ah, Eu tô te obrigada. ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te Obrigada, ouvindo bem. obrigada. Mas vamos sim, claro. Agora que o nosso contato não para na entrevista, né? Vamos fazer uma parceria aí, com certeza. Não quer que eu É, siga falando dos outros filmes? Oi? Quer que eu siga falando dos outros filmes? Se você quiser, sim, pode falar. Não, eu não sei qual é a tua expectativa. Tu quer que eu fale um pouco sobre cada um deles? É isso? Não precisa, você pode falar o que você quiser. O espaço é seu e você pode falar o que você pensa, o que você acha. Se você quiser citar o Titanic, se não quiser também não tem problema. Isso aí é um espaço seu.
Tá? Não, confesso que eu senti falta de mais filmes brasileiros. Uhum. Acho que vocês deveriam ter botado mais filme brasileiro nessa lista. Tá. Tem um só e é um ruim, né? A SOS Mulher do a Mar é gente muito vai, a horrível. gente tem uma pergunta aqui sobre cinema brasileiro, então Tá, não inclui, não inclui filme, mas é uma pergunta. pode dizer. Não, então, mas tem uma pergunta antes que eu acho que você vai gostar. Liga. Então, lá na faculdade, a gente tem um programa, não, um evento, né? Aham. Chamado Cineclube. O Cineclube, quando tava no presencial, a gente chegava lá, assistia um filme e cada um dava seu parecer do filme. Quando a gente Tá. passou para casa, né, ficamos em lockdown e tal, nós nos encontrávamos, nós estamos, né, nos encontrando online. E aí o professor desse evento, né, que criou esse evento, chamou o evento de Injustiçados do Oscar. E aí não dá para passar o filme na tela, né? Mas a gente comenta o filme, o lado bom de um filme e o lado ruim de um filme. E o que, no final do papo, o que ganhar, né? O que ganhar, o que tiver mais críticas ruins é o injustiçado. E aí, diante disso tudo, a gente queria, como grupo, né, queria saber o que você acha se as influências de Hollywood podem ainda, o que Hollywood ainda pode exercer assim para o resto do mundo, assim, o que você acha de Hollywood? Fala um pouquinho sobre os filmes, né, de Hollywood e o trabalho que Hollywood faz. Eu não tô te ouvindo direito. Não tá me ouvindo? Oi, agora sim. Sobre Hollywood, que tu me Isso. exatamente. Peraí que travou aqui, um instantinho. Travou, total. Alô? Travou, total. Vamos Eu cair. tô te vendo bem. Você tá me vendo bem? Tô te vendo e ouvindo super bem. Então tá. Então voltou agora. Voltou. Te vendo e ouvindo super bem. Tá, eu também tô te ouvindo. É, se você quiser, Eu só não ouvi a pergunta. se você quiser cair com a transmissão e voltar, seria, você que sabe. Não, para mim tá tudo bem. Eu preciso que tu repita a pergunta. Tá, peraí. É, o nosso grupo quer saber o seguinte: que Tá. influências as produções de Hollywood pode ainda exercer para o resto do mundo? A gente queria que você falasse um pouquinho sobre Hollywood. Toda, né? Hollywood é o maior mercado de cinema do mundo. Talvez não em produção, acho que talvez a Índia ou a Nigéria também são mercados quantitativos, talvez maiores até que Estados Unidos. O Brasil estava caminhando para uma direção muito boa, para tu ter ideia. Hollywood lança uma média de 200 a 300 longas-metragens por ano. O Brasil, em 2019, lançou 170 longas-metragens. Ou seja, assim, a gente não fica muito atrás. A grande questão é que os filmes brasileiros ninguém vê, sabe? E os filmes americanos todo mundo vê. Essa é a grande diferença. E por quê? Não é porque os filmes brasileiros são ruins e os americanos são bons. Às vezes é justamente o contrário. Mas porque eles entenderam que cinema é negócio. Cinema não é barato, sabe? Cinema custa muito caro. Tem que ter investimento, tem que ter estrutura, tem que ter... Então, assim, eles entenderam uma lógica que aqui no Brasil ainda faz falta, eu acho. E eu acho que essa deve ser a maior influência que o cinema brasileiro deveria pegar do cinema norte-americano. Entender que cinema é negócio, sabe?
Um filme como Titanic, que a gente mencionou ali, talvez Titanic não, porque o Titanic é uma produção independente, é curioso isso, né? Mas ele tem parceria com a Fox, digamos. Então, o filme com o Titanic, todo aquele sucesso enorme, vai viabilizar vários outros projetos menores da Fox, que talvez a Fox não tivesse dinheiro para fazer, sabe? Então, assim, esses projetos se equilibram. Então, não adianta só querendo ficar esperando de verba estatal. Eu acho fundamental que o governo invista em cinema. Cinema é uma atividade econômica, gera empregos e o retorno é muito maior do que o investimento. Então, sim, e a cultura e a identidade é o nome do país que está viajando para o mundo. Num caso como Central do Brasil, por exemplo, Tropa de Elite, no Cidade de Deus, é o mundo inteiro que está ouvindo falar do Brasil. Então, eu acho fundamental que o governo invista também. Só que é muito importante estar atento às contrapartidas, aos retornos, aos investimentos. Eu quero fazer uma comédia bobalhona que é um remake de um filme mexicano, como já aconteceu no Brasil. Não vejo por que o governo tem que estar investindo nesse tipo de filme. Por isso que eu acho que tem que ter entidades, organizações que regulamentem esse sistema, né? Entendi. Mas eu acho que a grande questão que Hollywood tem que pegar é que, por exemplo, Hollywood é cinema americano, então eles falam de uma estrutura americana. Eu acho que isso é importante entender. Essa semana eu vi um longa de animação brasileiro, que é um longa muito bonito, muito bem feito, mas é uma estrutura completamente americana. Parecia que eu estava vendo um filme americano, sabe? Eu fiquei pensando, cara, para que fazer esse filme no Brasil? Sabe? Não tem sentido esse filme. Porque é um filme americano que eu estou vendo. Só, a única diferença é que o nome do diretor é brasileiro, um cara de São Paulo, Rio, sei lá. Então, eu acho que tem que ter a nossa cara, tem que ter a nossa identidade, tem que estar vendendo as nossas histórias, e é isso que vai fazer diferença, sabe? Então, é por essa linha que eu acho que Hollywood pode exercer sua influência. Se a gente aprender com Hollywood o que o Hollywood tem de melhor, que é isso de olhar para si, reconhecer a sua identidade, falar das suas histórias, da sua cultura, e entender que isso é uma indústria que precisa ser feito de uma maneira profissional, uma maneira correta, uma maneira que gere uma continuidade, que incentive novos talentos, que abra espaços para novos profissionais, ou seja, vendo essa estrutura, eu acho que pode funcionar. E eu acho que isso é uma coisa que tem muito a ser aprendido. Claro, também tem muita coisa errada em Hollywood. Tem muita coisa, essa máquina de avassaladora que ignora outros mercados, que gera um monopólio. E isso é uma coisa que tem que estar muito atento também, até para evitar que isso se repercuta no nosso mercado. Então, eu acho que tem muito ali a gente ficar atento e tirar o joio do trigo, né? Tirar o que de bom a gente possa aproveitar e o que de ruim a gente precisa evitar. Entendi. Legal. Você citou aí também citou alguma coisa do cinema brasileiro que eu não que eu ouvi, né? Que eu ouvi que você falou aí. E pegando esse gancho, eu queria saber se você destacaria um filme ou mais filmes brasileiros, né? Que a gente não colocou aí por falha nossa. Você destacaria? Você acha que existe algum filme do cinema brasileiro que mereça algum destaque? Nossa, eu precisaria de uma lista. Se tu me desse... Robledo, tu consegue fazer uma lista de 10 filmes brasileiros de romance? Certo, consigo. Eu acho que tem... Eu acho, sendo bem sincero, que vocês colocaram, por exemplo, SOS Mulheres ao Mar. Cara, é um filme que fez sucesso, é um filme que tem artistas conhecidos, mas é um filme que é lixo, é descartável. Nem se passa no Brasil, né? Se passa nos Estados Unidos, a maior parte do filme. Eu acho. Sabe? Então, assim, eu acho que tem tanta coisa melhor que a gente possa enaltecer em relação ao cinema brasileiro. O Papo de Cinema, por exemplo, organiza uma premiação chamada Prêmio Guarani. Tá? É uma premiação de críticos de cinema. Todo início de ano, a gente consulta, sei lá, mais de uma centena de críticos de cinema de todo o Brasil, literalmente de todas as regiões, norte, sul, centro-oeste, sudeste. A gente fala com críticos de todos os estados para saber quais foram os melhores filmes brasileiros do ano passado para vocês. E ali a gente faz uma eleição. Então, todo ano tem o melhor filme, direção, ator. Há 25 anos eu organizo isso. Então, assim, tu pode pegar, se tu for olhar ali na premiação, no site, lá tem um Prêmio Guarani, tem de 96 até 2020. Ali tu pode ver a quantidade de filmes brasileiros maravilhosos que foram feitos todos esses anos. Sabe? Filme de romance, Pequeno Dicionário Amoroso.
Amores Possíveis, o próprio Romance, do Guel Arraes, sabe? Tem Benzinho, sabe? Como Nossos Pais, tem tanto filme maravilhoso que poderia se encaixar nessa lista. Filmes que repercutiram no mundo todo, que foram selecionados em festivais. Eu, por exemplo, Benzinho, não sei se tu viu Benzinho. Benzinho é maravilhoso. Eu estava num festival em Punta del Este. Quando eu fui ver a programação, Benzinho do Brasil. Nossa, não tinha ouvido falar desse filme. Daí fui ver e saí maravilhado. Eu disse, não, gente, isso aqui é maravilhoso. O filme foi estreado no Brasil 6 meses depois. E eu falando para todo mundo, assistam Benzinho. Benzinho é maravilhoso. As pessoas, que filme é esse? Foram ver, no outro ano ganhou todos os prêmios. Filme maravilhoso. Então, assim, cinema brasileiro de qualidade tem aos montes. E como eu disse, ano passado, em 2019, 170 longas brasileiros foram vistos. Quantos desses longas tu viu? Quantos desses longas a pessoa que está indo no cinema agora viram? Olha, se tu encontrar alguém que viu 10 desses filmes, é muito. Gente que, claro, que não seja crítica, que não seja profissional da área, que não seja trabalhando. O público, em geral, viu muito pouco. Então, essas pessoas mergulharem e forem ver mais filmes brasileiros, um amontoado de filmes aí que tem para ser enaltecido. Esse ano vi um agora há pouco. O melhor filme que eu vi esse ano é brasileiro. Se chama Os Olhos de Ernesto. É um filme que está nos cinemas agora. Foi lançado há pouco em VOD. Filme excelente. Semana que vem, eu acho que na semana que vem ou na outra, vai estrear nos cinemas um filme chamado Pacarrete, que é um filme que foi o grande vencedor do Festival de Gramado ano passado. Desculpa. Tu entra lá no site, tu vai ver minha crítica. Dei nota 10. É um filme... Nossa, tinha que estar no Oscar esse filme. É inacreditável. Todos os méritos que o filme reúne. Filme brasileiro de qualidade tem uns montes, basta procurar. Legal, legal. Não, com certeza. Com certeza tem o nosso cinema brasileiro é riquíssimo, né? De filmes, assim, que fizeram muito sucesso e tal. Eu vou dizer aqui, dessa lista de vocês, tem 4 filmes que eu destaco, sabe? É o Manhattan e o Meia-Noite em Paris. Daí tu vê 2 filmes do Woody Allen, não precisaria ter 2 do Woody Allen, mas são 2 filmes bem representativos de épocas bem diferentes do trabalho dele. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é um filme, talvez para mim é o melhor dessa lista, é um filme apaixonante. E o Moonlight mais por tudo que ele representa, eu acho, do que pelo filme em si. Eu não sou tão apaixonado pelo Moonlight, mas acho o filme bastante representativo. E eu acho que o filme merece um lugar mais por todas essas bandeiras que ele defende. Eu gosto do Titanic, eu vi o Titanic no cinema, mas eu vi uma vez só. Não, uma vez eu me lembro que tentei rever em casa. Eu não tive saco de ir até o fim. Me cansou muito o filme. Mas eu acho que é um filme bom, tem muitos méritos e tal. SOS Mulheres da Mara, pra mim, é lixo. Como se eu fosse a primeira vez, é lixo. Como eu era antes, eu não vi. A Bela e a Fera é uma bobagem. Nasce uma Estrela, eu nem sei qual, é o último que vocês estão falando. Tem 5 filmes com esse nome. Eu não gosto de nenhum, mas enfim. Ela dança, eu danço, eu não vi. Diário de uma Paixão é bacana, mas nada mais que isso. Tá. E uma pergunta que a gente não fez para os outros críticos, mas que eu queria que você desse o seu parecer sobre isso. A gente está vivendo, eu estava até explicando para o meu professor, né? Esse professor, o Flávio de Colla, ele foi crítico, né? Quando ele era mais novo, ele escrevia críticas e tal. Ele é formado também em comunicação social e veio dar aula no cinema para gente de outras matérias, né? Digamos assim, que temos em comum. Flávio Colla? Flávio de Colla. Flávio de Colla. É Flávio de D.I. Colla. Não, é só para... Eu não tinha entendido o nome, é só por isso. Sim. E aí, ele comentou assim, Rebeca, é muito difícil te explicar, né? Porque ele é um professor mais velho, e ele falou que é muito complicado de explicar o que foi a era de quando ele estava estudando e, ao mesmo tempo, o Woody Allen estava filmando os filmes dele, como Manhattan e Meia-Noite em Paris. Então,
É muito complicado. Ele falou que é muito complicado explicar em um áudio, só que ele deu pra gente podcast, né? Em formato de podcast. Ele falou, Rebeca, é muito difícil te explicar a era que foi isso. Estávamos numa questão no mundo muito, muito complicada, onde tinha Guerra Fria, a gente também tinha passado por outras questões políticas e tal, e é muito complicado para mim te explicar num áudio só o que foi Manhattan e meia-noite. E eu devolvi a resposta para ele e falei, Flávio, vai ser muito complicado também explicar para a posteridade, talvez para os meus filhos ou para os meus sobrinhos, que futuramente eu deva ter, o que está sendo a era de hoje, onde onde a gente está tirando filmes das telonas, né? A gente produz filme, a gente está produzindo aí, por exemplo, curta de 1 minutinho, e ganhando prêmios. A gente está produzindo aí filminhos de 3 minutinhos e ganhando prêmios também. A gente está produzindo coisas de curta-metragem de 15 minutos, de 12 minutos e também ganhando prêmios. E outros longas que a gente está produzindo não está indo mais para as telas e está indo já para streaming, para Netflix, para seriado, né, que já vai direto para a plataforma digital, que você não precisa sair da sua casa para poder assistir. E eu queria saber o que você acha dessa era, por exemplo, de YouTuber, por exemplo, que eu achei também, assim, sabe, muito, muito. Eu tomei um susto quando isso deu um boom, sabe? Eu fiquei sabendo de família que tirou criança de escola porque já estava milionário com o YouTube. Sabe, o que você troca? Você troca um YouTube por educação, por você terminar a escola, sabe? O que eu queria que você desse esse parecer sobre isso, sabe? Que o YouTube também, o profissional do YouTube também faz filmes, né? Então eu queria saber o que você acha sobre isso, que eu queria mesmo a sua opinião, não em terceira pessoa, eu quero a opinião do Robledo mesmo. Eu acho bem triste, ser bem sincero. Eu tenho 2 sobrinhos, eles têm 8 e 2 anos, tá? Eu sempre que eu vou na casa deles, eles estão com o celular na mão, ou um tablet. Estão sempre vendo coisinha na internet, joguinho, desenho, estão no YouTube e tal. Eu acho isso bem triste, sabe? A era Nossa, vestibular está acabando. Tem gente que não está fazendo vestibular para a faculdade. Eu fui criada assim, eu fui criada com meu pai falando assim, olha, Rebeca, eu quero sair desse mundo sabendo que você tá formada, tá trabalhando, tá sustentando sozinha e tal, enfim. claro. Porque eu penso assim, como é que eu vou te dizer isso? É complicado de explicar, né? Porque a maioria das pessoas, elas veem o trabalho como um meio e não como um fim. Tá. Essa é a grande questão, tá? Acho que se fosse dada a opção das pessoas não trabalharem e mesmo assim lhes fosse garantido sustento, casa, moradia, alimentação, tudo, eu acho que a maioria das pessoas não trabalharia, tá? E eu penso o contrário. Eu trabalho porque me satisfaz trabalhar. Eu gosto do que eu faço. Então, Sim. e eu me preocupo muito com o crescimento cultural, porque eu acho que é isso que nos diferencia de um animal, por exemplo, sabe? Eu, por exemplo, quando jovem, na adolescência, eu me lembro que no colégio, por exemplo, meu professor de literatura, ele chegava e dizia assim, tem uma lista aqui de 10 livros, vocês precisam escolher 2 para fazer o trabalho do final do semestre, por exemplo. Eu passei por isso. Eu li os 10 livros. Depois de eu ler os 10, eu escolhi os 2 que eu ia fazer o trabalho. 99% dos meus colegas escolhiam 2, liam os 2 e faziam o trabalho sobre esses 2, e ponto. E não se interessavam pelos outros 8. Eu sempre fui muito de ler. Tá vendo aqui atrás de mim? Tem a quantidade de livros que eu tenho aqui. Isso aqui é só uma parte. Tem muito mais aqui. Né? Então, assim, durante muito tempo sempre li muito. Daqui a pouco chegou num momento que eu parei de ler.
Porque eu pensava, cara, eu passo o dia no celular, no computador, em redes sociais e tal, eu já leio o dia inteiro, eu não preciso ler mais. Mas, claro, eu sempre tinha um livro comigo. Quando eu entrava num avião, quando ia fazer uma viagem, sabe? Às vezes antes de dormir lia uma página e tal, sempre tinha um livro comigo. Mas às vezes levava 6 meses para terminar um livro. Daí em 2015, eu acho que foi em 2015, eu resolvi anotar. Disse, deixa eu ver quantos livros eu li esse ano. E eu tinha lido 2 livros o ano inteiro. E aquilo me deu um choque, foi quase um tapa na cara. Eu pensei, cara, eu já li tanto, agora esse ano inteiro eu li 2 livros, não tem cabimento. E eu comecei a me disciplinar. Não, eu tenho que ler mais, eu tenho que ter metas, eu tenho que... Sabe, durante muito tempo eu estava assim, eu tenho que ler no mínimo um livro por mês, eu tenho que ler no mínimo um livro por mês. Agora eu já estou numa fase de ter que ler no mínimo um livro a cada 15 dias, tem que ler no mínimo a cada semana. E eu estou conseguindo, acho que esse ano eu vou fechar 24 livros até o final do ano. Então, eu acho que... E assim, as pessoas... Outro dia me perguntaram isso, eu estava falando com uma turma de alunos e me perguntaram, por que acontece sempre dos críticos adorarem um filme que o público odeia? E o filme que o público adora, o crítico vai lá e fala mal, né? Por exemplo. Eu disse, cara, é muito simples isso acontecer, porque assim, a maioria das pessoas, quando vão no cinema, quando vê um filme, elas vão para se divertir. Elas vão para se entreter. Porque elas veem o cinema como uma forma de entretenimento. É uma forma de consumo. Porque onde é que estão as maiorias salas de cinema? No shopping. Então elas estão caminhando pelo shopping, elas compraram uma bolsa, uma blusa, um sapato, um sorvete, um hambúrguer e um filme. Elas compram várias coisas em série, elas consomem aquelas coisas, elas desgastam aquelas coisas e depois elas vão para comprar mais. Elas não refletem sobre isso. Eu, quando vou ao cinema, eu vou porque eu quero aprender com aquele filme, eu quero crescer com aquele filme. Então eu chego com uma outra postura em relação ao filme, entende? Eu quero me divertir também, eu quero me entreter, porque é importante, mas eu quero ver o que de novo esse filme vai estar me agregando. Então cinema é arte, é cultura, mas é também entretenimento. E eu vou atrás de filmes que me ofereçam essas duas coisas. Muita gente que eu conheço vai atrás só de arte. Eu quero ver filmes só que vão me enaltecer a cabeça. Daí tu vai assistir o filme, tu não consegue chegar no fim, de tão chato que é o filme. Exato. E existem muitos desses casos. Você quer chamar o público para você, você quer que o público se prenda com o que você quer mostrar, digamos assim. Eu acho que nesses casos ele não está nem interessado com o público. O realizador está fazendo um filme para o seu próprio umbigo e o crítico está lá maravilhado com algo que ele tem certeza que ninguém vai mais entender. Então ele está, nossa, eu sou muito genial. Porque tem isso, como eu te falei, o Papo de Cinema é um dos pouquíssimos sites de cinema que existe que é tudo muito profissional. Quando eu digo isso, eu estou também alertando para o fato que existem uma infinidade de outros sites, blogs, fanzines, etc., que não vem a coisa profissional. Ou seja, é gente que é apaixonada por cinema, claro, vive em função disso, mas não são remunerados por isso. Não ganham por isso. Então, se tu pensa, cara, tu tem uma coisa que tu adora fazer, mas tu não ganha, tu não te sustenta, essa coisa não te dá retorno para isso. O que te mantém fazendo isso? Por que tu continua fazendo isso se essa coisa não te dá o retorno financeiro de tu te sustentar e te garantir e tal? Tem que ter um outro retorno. Qual é o outro retorno, então, que ele vem? O ego, a vaidade, sabe? Tu te sente, nossa, olha como eu sou importante, olha como... Sabe? Então, assim, a gente lida com muito uma batalha de egos nesse mercado também. Então, os caras assim, nossa, eu fiz parte de tal seleção, eu fui escolhido por tal coisa... E eu penso assim, cara, veja um exemplo muito simples. Tu entra no Papo de Cinema e tu pesquisa uma ficha de filme, qualquer. Eu quero ver Titanic, por exemplo. Daí tu entra lá na ficha do Titanic. Se tiver um selo, assista aqui, Telecine, para tu clicar e tu vai direto lá para a plataforma do Telecine, sabe por que esse selo tá lá? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Uhum. Tu sabe por que tá a gente colocou esse selo lá no site? Das pessoas irem ver no Telecine o filme? Porque o Telecine nos paga para isso. Tá, entendi. O Telecine entrou em contato conosco e disse, olha, eu acho importante,
o trabalho de vocês é relevante, a gente percebe isso, então a gente quer botar o nosso selo aí para que vocês direcionem pessoas e a gente vai pagar vocês para isso. Beleza. Agora, a quantidade de colegas meus que eu vejo que colocam nos seus sites, onde esse filme está disponível? Ah, tá na Netflix. Ah, tá na Amazon. Ah, tá no Telecine. Ah, tá na Globoplay. E daí eu pergunto, tu acha que a Netflix está pagando para eles fazerem isso? Não tá. Mas sabe o que eles querem? Eles querem que a Netflix, no final do ano, lembre deles e mande um presente para eles. Ai, olha, daí eles vão lá pro Stories. Que nem eu recebi aqui, ó, há pouco tempo. Eu recebi isso aqui, ó, Netflix. Olha, ganhei da Netflix, olha que bacana. Gente, eu nem abri, tá aqui do meu lado, aqui, ó. Storyzinho fazendo recebidos. Exatamente. Cara, isso aí paga meus boletos? Isso aí enche a minha barriga? Não, sabe? Então, as pessoas se vendem por muito pouco. Isso é muito triste. Então, elas precisam enaltecer seus egos. Então, assim, cara, quando eu acho então muito triste porque as pessoas estão se vendendo por muito pouco. Daí, voltando à tua pergunta original. Ah, eu quero ser um youtuber. O que tu vai viver do YouTube? Ah, daí vai ganhar um monte de coisa, tu vai receber um monte de brinde, tu vai fazer um monte de recebidos, daí alguém vai pensar em ti para fazer uma campanha publicitária, daí talvez tu comece a entrar dinheiro. Ah, que legal, bacana. Mas isso impede que um dia tu diga uma coisa qualquer nessas mesmas redes e de uma hora para outra todo mundo vire as costas para ti? Não impede. Então, inúmeros exemplos disso aconteceram. Daqui a pouco tu pode perder a conta. Nossa conta foi invadida esse final de semana. O Instagram do Papo Cinema. Eu vi no story, eu vi. Cara, foi um dia do cão. Até a gente conseguir recuperar a conta. Cara, e se a gente não tivesse conseguido? Se a gente não tivesse perdido? Começava outra do zero, porque para nós aquilo é só uma muleta, é um suporte. Eu não dependo daquilo. Sabe? Mas tem gente que vive para aquilo, entende? Por quê? Porque nós temos conteúdo. A gente se estudou, a gente se inteirou, a gente se baseou. Essas pessoas que vivem só disso e não agregam nada. Sim. Eu coloco as minhas coisas no Instagram, assim, tipo, como fotos, como coisas assim, mas eu não espero nada em troca. Eu espero, assim, por exemplo, eu já recebi convite por DM, né, pelo direct ali. Rebeca, você quer fazer isso assim, assim, assim? Mas eu não fico todos os dias. Ai, gente, eu fui na academia. Ai, gente, eu recebi isso. Ai, gente, eu comprei isso e estou mostrando para vocês que funciona. Vamos fazer um testei hoje, entendeu? Esse produto funciona ou não funciona, entendeu? O Instagram, eu tenho o meu trabalho. Além de fazer cinema, já sou formada em direito, entendeu? Então, eu não dependo de rede social para poder me manter, sabe? Mas tem gente, por exemplo, que larga a vida toda para poder. Só porque o YouTube paga, vai pagando e você, sabe, acaba que troca a sua vida, por exemplo, de um banco que te paga regularmente para poder voltar para o YouTube. Eu queria saber, por exemplo, assim, não indo para entrevista em si, mas um detalhe, assim, por exemplo, eu não sei o que você pensa, mas citando, por exemplo, aí Felipe Neto, Lucas Neto, quem vão ser eles daqui a 15 anos? Sabe? Que o Lucas Neto, ele tá sendo não falando mal, mas assim, ele tá sendo o herói, né, de todas as crianças nesse momento, de todas as crianças. E eles estão trocando, por exemplo, os pais, a família, sabe, às vezes os estudos, para poder falar de Lucas Neto. Tem tudo de Lucas Neto, tem filme, tem figurinha, tem boneco, tem não sei o quê, e você vai num consumismo, sabe? Entendeu? E você às vezes vai trocando tudo isso pelo Lucas Neto ou pelo Felipe Neto, sabe? O que você troca momentos incríveis, sabe? Pelos dois, sabe? Então é uma coisa que eu não sei explicar. Eu não sei explicar, é uma coisa inexplicável que eu tô vendo assim. Eu falei, Jesus, aonde isso vai parar? Sabe? E ele tá ganhando. Ele não é. Outro dia mesmo ele tava mostrando nos stories dele, eu até vi, assim, mais ou menos,
que ele sabia sobre enquadramento de câmera, ele sabia atuar, ele sabia. Eu falei, Jesus, no outro dia ele estava fazendo vídeo de hambúrguer. Ele comprou 200 lanches do McDonald's e estava fazendo vídeo. O negócio viralizou. Do nada, eu estou fazendo? Eu estou pagando caro para fazer uma faculdade de cinema. E aonde ele aprendeu cinema em 2 anos? Me fala. Porque ele é aqui do Rio de Janeiro. E eu não vi em lugar nenhum. Entendeu? Eu vou aí por cursos, eu vou para a Academia Brasileira, Academia Internacional de Cinema, eu passo por outros cursos por aí, de teatro, até de cinema, até tem aqui o Darcy Ribeiro, entendeu? Então, eu não vi ali, até porque se ele fosse por aí, ele ia ser morto, sei lá, né? Porque as crianças adoram ele, entendeu? Aonde ele fez curso que ele sabe, tá, assim, parece que ele sabe mais do que eu, sabe? E eu também eu não sei mais do que ninguém também, entendeu? Então, eu sei o que eu sei que eu aprendi, entendeu? Eu realmente sou bem por fora desse mundo dos YouTubers e tal, eu não sigo, não acompanho, para mim é pura novidade. Tem um YouTuber, Thiago Belotti, não sei se tu já ouviu falar. Já ouvi falar. Também, mas não, eu não tenho vontade. Esse Thiago Belotti, ele foi chamado para ser o curador do Festival de Brasília no ano passado. E o festival foi horroroso. E nós escrevemos uma matéria. Eu estava lá no festival e eu escrevi uma matéria falando sobre isso. Daí amigos em comum vieram me falar que ele deu uma entrevista dizendo: o Papo de Cinema nunca gostou de mim mesmo. Nunca falei com você. Amigo, eu até semana passada eu nem sabia da tua existência. Eu realmente não me... Então, assim, as pessoas... Eu conheço esse tipo de saber. O Lucas Neto, por exemplo, que tu mencionaste agora, eu nunca vi um vídeo dele no YouTube, eu não sei nada, mas chegou, através de mim, um filme que ele lançou, um desses filmes aí, nem me lembro qual era, que a assessora entrou em contato comigo e disse: vocês não querem divulgar e tal. E eu não tenho preconceito, sabe? Eu disse: é um filme, está sendo lançado, manda que a gente assiste. E ela me mandou o filme para ver. Nossa, eu tinha vontade de sangrar os olhos, sabe? Gente, era assim, é melhor furar o olho do que ter que assistir aquilo. Foi um horror. Mas vi até o final e escrevi meu texto depois. Tá lá no site, pode ir lá, tá? Nem me lembro o nome do filme, mas escrevi. Jesus, coitado de você. Foi uma coisa horrível. Depois disso, eu cheguei para minha irmã, por exemplo, e disse: olha, as crianças vêm, Lucas Neto e tal. Daí ela me disse: começaram a ver, teve uma época, mas agora já não gosto, porque a gente assistiu junto, é muito ruim. Eu disse: não é muito ruim, é horrível. É perigoso, assim, proíbe, não deixa mesmo. Que bom que vocês já tiveram, já se atentaram para isso, porque não dá. Então, é isso, sabe? É uma pena de quem não tem não tá ligado para fazer essa ressalva, né? Imagino. Bom, Robledo, para terminar, né? Porque eu não quero te ocupar mais. Até porque eu também tenho 15 minutos. O que você espera do cinema pós-pandemia? Eu acho que a pandemia, por um lado, está sendo super bacana, eu acho que está sendo super importante para exercer a criatividade das pessoas. As pessoas estão descobrindo novos meios de fazer cinema. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter cuidado para não cair num mesmismo, né? Todo mundo filmando pela janela, ruas vazias. Isso não é cinema, né? Então, eu acho que é importante seguir investindo nessa criatividade. Por outro lado, voltado à questão do mercado, eu acho que cada vez mais o cinema como espaço de encontro vai ficar resguardado a grandes eventos, sabe? Eu acho que as pessoas não vão passar o resto das suas vidas trancadas em casa, né? Ontem mesmo estava com um grupo de amigos no WhatsApp e um amigo meu saiu, ele já não aguenta mais, ele está se encontrando com pessoas. E um outro amigo meu viu que esse amigo compartilhou uma foto num bar com várias pessoas
e botou lá no nosso grupo e disse assim, Ricardo, olha isso aqui. Que bom, né? Pelo jeito, todos já fizeram exame, tá todo mundo garantido, né? Para tu ter te arriscado nisso. E daí eles começaram a bate-boca. Ai, como tu vive implicando, etc. E eu só observando. Daí, lá pelas tantas, esse que saiu disse, é muito difícil saber o que é certo ou errado. Eu disse, não, peraí. Eu acho que é bem fácil saber o que é certo ou errado. Tem uma pandemia, não existe uma cura, as pessoas estão morrendo, então é muito fácil saber que o certo é tu te preservar e o errado é tu te aglomerar, como tu fizeste. Agora, o que eu concordo é que é muito difícil fazer o certo. Porque as pessoas estão há 8, 10 meses trancadas dentro de casa, elas querem sair, elas querem ir para a praia, elas querem sair. Então, assim, eu entendo isso, essa necessidade. Agora, eu te pergunto, cara, se tu precisa tanto sair, não seria melhor tu convidar um amigo e vocês dois irem num parque, por exemplo, e baterem papo? No ar Sabe, livre. tu realmente precisava ao ar livre, exatamente, cada um com a sua máscara protegida? Ou tu acha que tu precisaria chamar 10 amigos e ir para um bar, um ambiente fechado, e todo mundo comendo sem máscara e trocando coisa ali um do lado do outro? Então, assim, é muito fácil saber o que é certo, ou é difícil fazer o que é certo, é outro ponto de vista. Então, eu acho que cada vez mais a gente não sabe quando vai ter essa vacina, o quão segura vai ser essa vacina, qual a necessidade regularmente tu tomar essa vacina, porque o cenário mudou. Então, tu vai pensar assim, tu vai realmente abrir mão disso tudo para ir ao cinema, ver um filmezinho que tu pode ver em casa? E, de repente, em condições muito mais seguras, melhores, eu não sei qual é a TV, qual é o sistema de som que tu tem na tua casa e tal, mas, de repente, com muito mais qualidade, sabe? Eu me pergunto isso. Eu, por exemplo, quando começou o movimento de reabertura dos cinemas, vieram me perguntar, assessores, pessoal de distribuidor, Robledo, vamos promover a volta aos cinemas, lançaram uma campanha aí agora, todos pelo cinema, uma coisa assim. Eu disse, gente, me desculpe, eu sou contra isso. Eu sou contra, eu acho que não. Cada um tem que decidir a sua melhor hora. Eu não vou dizer para todo mundo, aí tu tem que ir para o cinema. Até porque eu não me sinto seguro de ir para o cinema. Eu também não. Sabe? E eu vi pessoas, assessorias, por exemplo, divulgando. Ai, tal sala de cinema não vai abrir porque a prefeitura não permitiu que a Bomboniere abrisse junto. Eu tipo, opa. Você tem que divulgar o que você acredita, né? O que vai fazer bem primeiro para você e depois para os seus. Exato, exato. E daí, quando essa questão das bombonieres entraram junto, eu fiquei pensando, mas é todo mundo pelo cinema ou é todo mundo pela pipoca? Porque a gente sabe que as salas de cinema, o grosso do dinheiro da sala de cinema é a bomboniere, né? É o refrigerante, é a pipoca, é o chocolate que eles vendem, não é o ingresso do cinema. Então, muitas salas de cinema, porque as bombonieres não se podia comer dentro dos ambientes, tu pode abrir o cinema, mas tu não pode abrir a bomboniere. Então eu não abro, eu vou ficar com tudo fechado. Opa, não é esse o discurso que vocês estavam até ontem. Ontem vocês estavam dizendo que era juntos pelo cinema. E agora eu estou vendo que é juntos pela pipoca, na verdade, né? Então, eu tenho minhas ressalvas. Mas tem, por exemplo, teve um filme, que eu até mencionei aqui, o Tenet, que é um mega espetáculo, etc e tal, um filme de 200 milhões, etc e tal, e que estava todo mundo falando, olha, um filme desde o início do ano sendo comentado. E foi feita uma sessão de cinema aqui em Porto Alegre, e me convidaram. E eu pensei, eu avaliei, eu me informei quantas pessoas iriam, onde era o lugar, como é que seriam os cuidados, qual seria o protocolo, blá, blá, blá. E eu cheguei à avaliação que valeria a pena ir no cinema. E eu fui. Então, eu voltei já ao cinema. Mas eu fui numa sessão para convidados, eu fui numa sessão que tinha um segurança dentro do cinema. Caso alguém resolvesse tirar a máscara, o segurança ia na hora falar qual é essa pessoa. Era uma sessão que a bomboniere estava fechada, não podia ter ninguém comendo dentro da sala de cinema. Era uma sala de 400 lugares e tinha 30 convidados. Ou seja, eu estava bem distante de todas as outras pessoas. Tinha os cuidados do ar-condicionado, do carpete, do álcool gel. Então, assim, foi uma sessão que eu fui e me senti muito tranquilo dentro daquela sessão. Agora, semana que vem eu recebi um convite para uma outra sessão de cinema, que é para ver possessão ou o terror da rua tal, uma coisa assim. Eu pensei, gente, eu não preciso me colocar em risco para ver um filmezinho que custou $10, um filmezinho de terror genérico, eu já vi 200 iguais e que semana que vem vai estar disponível no streaming. Então, pesos e medidas, entende? Então, eu acho que cada vez mais os cinemas, essa é a minha percepção, ao menos, desse momento, acho que os cinemas vão ficar cada vez mais voltados a esses grandes espetáculos, sabe?
filmes da Marvel, da Disney, do Christopher Nolan, do Spielberg, essas coisas, sabe? Esses grandes visuais que realmente vão te encher os olhos. E esses filmes menores, mais intimistas, mais independentes, tudo, eu acho que cada vez mais vão ficar voltados ao streaming, ao consumo direto, ao VOD, e realmente vai haver um realocamento, um redirecionamento para esse tipo de produção. É a percepção. Eu acho que hoje a gente tinha cidades que cinemas estavam abrindo cada vez mais, né? O shopping abria, tinha 15 cinemas, etc. e tal, tudo. E daí no mesmo lugar tinha uma sala de teatro, né? Uma coisa tipo... Porto Alegre era uma cidade que até antes de fechar tudo tinha tipo, acho que 70 salas de cinema e 10 de teatro. Sim. Eu acho que os cinemas vão começar a se adequar à mesma proporção dos teatros, sabe? Vai ter 10 salas de cinema numa cidade. Vão ser 10 salas boas, vão ser 10 salas gigantes, com melhor condição, etc e tal, para ver grandes espetáculos. E o resto tu vai consumir em casa. É uma percepção que eu tenho, posso estar errado, pode ser tudo diferente daqui a um ano, mas é uma percepção que está me tendo até agora. Não, e assim, um amigo de um amigo meu me convidou no meio da pandemia para gravar um filme, né, pós-pandemia. E aí ele queria acelerar o processo inteiro da gravação. Eu falei assim, cara, eu não tenho como fazer, justamente porque, primeiro, eu sou de risco. Segundo, eu não tenho como sair antes da vacina, né? Eu tô saindo assim, eu vou sozinha, eu não encosto em ninguém, eu vou ali tomar um suco só para não surtar dentro de casa, sabe? Exato. Mas toda a minha vida tá dentro da minha casa. Então, é uma coisa assim. Aí ele falou assim: mas quando terminar a pandemia, vão surgir 120 milhões de filmes pós-pandemia. O que você passou na pandemia, pessoas que se mataram na pandemia. Nossa, o nosso seria só mais um. Então, se você for gravar agora ou daqui a 5 anos, não ia fazer diferença, porque a pandemia vai marcar a vida de todo mundo. Não existe mais no nosso curso de vida, tudo que você passou, você vai lembrar. Olha só, se você tiver com a tua família, ou os sobrinhos e tal, quem seja, olha só, 2020 nós passamos uma pandemia, como também os avós dos meus amigos que viveram a gripe espanhola, falou, olha, nesse ano nós vivemos a gripe espanhola. A mulher tem 95 anos, entendeu? Não tem como esquecer. Entendeu? Então, se você fizer porque daqui a 10 anos ninguém vai lembrar da pandemia. Lógico que vai. Quem não vai se lembrar dessa pandemia, gente? Entendeu? Quando os meus filhos estiverem maiores, é uma coisa que, tipo assim, gente, olha só, a mamãe passou uma pandemia quando foi em 2020. Passamos sabe? um ano trancados em casa. Exatamente. Aí, tipo assim, o nosso, não, e o cara não era estudante de cinema, não sabia também cinema, como o Lucas Neto também é uma que não é profissional. Mas é uma coisa que, assim, o nosso seria só mais um, entendeu? Seria mais um filme feito na pandemia, mais um filme feito durante o processo da pandemia. Só que éramos uma equipe de 50 pessoas. Como que ele quer tirar 50 pessoas de dentro de casa? Exato. Entendeu? Então é complicado. E, tipo assim, como você tá falando aí, vai filmar ruas vazias, vai filmar pessoas passando, vai filmar. Tem que ter conteúdo, tem que ter uma coisa chamativa. Total. Né? Mas, Concordo. o meu tempinho acabou, não sei pra você, não sei se você tem compromisso agora. O meu tempo acabou, total. Eu quero te agradecer muito por essa entrevista, por você ter aceitado esse convite. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, né? A minha também é. Mas eu quero te agradecer muito por essa oportunidade, por você ter falado tudo isso pra gente. Eu vou passar tudo pro grupo. Vou comentar do seu trabalho, né, para minha professora, para os meus colegas. E se você quiser, a gente vai filmar, a gente deve filmar o Rainha do Escuro ano que vem. Se você quiser que a gente comente no papo, é só falar. Que bom, manda um release para nós que a gente acompanha, assim, com certeza. O João Guilherme, ele deve fazer a arte, né, o cartaz do filme. E aí eu mando para você. Ótimo, perfeito. Tá bom? Que bom.
Sucesso. Qualquer coisa que precisar, estou aqui à disposição. Só chamar. Robledo, obrigada, tá? Tá bom. Bom trabalho para você e um beijo. Fica com Deus. Obrigado. Boa sorte no teu trabalho aí. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.